Saudamos a igreja com a poderosa, com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados, por estarmos aqui presentes. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que para mim, toda oportunidade, eu sempre digo, enfatizo, a todo lugar que eu for ministrar a palavra é singular. Então devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos concede para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Irmãos amados, eu sempre fico ligado em Jesus, sempre lembrando da palavra, lendo, e mensagem, irmãos, não falta. Mas hoje, quando o pastor me solicitou para que hoje ministrasse a doutrina, mas me fugiu tudo da mente, irmão. E eu disse: Jesus, venha cá. E comecei a orar, e a minha esposa sempre perguntou: e aí? Eu disse: Jesus está no controle de tudo. Mas de repente o Espírito Santo, pela sua misericórdia, nos deu um versículo que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o verso de número 17. Na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o verso de número 17. Vamos ler o 16, 17 e o 18. Amém, igreja? Todos acharam? Diga amém. Vamos ler. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Graças a Deus. Eu acho interessante, irmãos, quando lemos a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda, mediante, a gente sabe que a igreja, mediante alguns comentaristas, historiadores, dizem que foi uma das igrejas mais problemáticas daquela época do apóstolo. Foi uma das igrejas que deu muito trabalho para o apóstolo. Na segunda viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 18, você vai ver que Paulo tem um primeiro contato para granjear ou ganhar almas e vidas para Cristo na cidade de Corinto. Ciente que a cidade de Corinto não é uma cidade muito fácil. Uma cidade que foi destruída no ano 146 a.C. e reconstruída depois no ano 46 a.C. Era uma cidade que vivia da idolatria, da promiscuidade. Uma cidade onde parava o comércio, era uma cidade cosmopolita, uma cidade que eu posso dizer que todas as nações se aglomeravam nessa cidade de Corinto. Uma cidade que, uma de todos os deuses que existiam naquela época, a deusa da vez é a deusa Afrodite, a deusa do amor e da sexualidade. A pior situação que eu vejo da cidade de Corinto, amados, é uma cidade onde existiam praticamente as sacerdotisas da prostituição, as meretrizes que eram contratadas. Eram contratadas praticamente 1000 sacerdotisas, onde elas se prostituíam com os marinheiros e com os turistas que apareciam naquela cidade. Era uma forma de culto, era a sexualidade. Você imagina você mostrar, pregar a um Jesus para uma cidade como esta,
Uma cidade que os historiadores dizem que era uma forma de que ela cultuava, né? Uma forma de culto, né? Onde as meretrizes ela seduziam os marinheiros, onde todos iriam para ali para fazer orgias a olho nu, que era uma forma de culto. O pior que eu vejo dessa cidade, amados, quando Paulo ele chega na sua segunda viagem missionária, que ele sai de lá e vai para a cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso alguns relatam que a igreja de Corinto não estava de acordo com aquilo que ele estava pregando. A cidade de Corinto, a igreja de Corinto, estava totalmente desacordo com a mensagem e a verdade que Paulo pregava naquela cidade. Paulo teve muito trabalho, amado. Mediante essas duas epístolas, tem alguns comentários que dizem que existe outra epístola. Existe outra carta que Paulo escreveu, e lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, você vai ver que provavelmente antes dessa primeira carta, que era para ser a segunda, Paulo já tinha escrito para eles. Através de algumas recomendações de coisas erradas que a igreja estava fazendo. Você quer ver uma coisa errada que a igreja fazia? Lá no capítulo 5 você vai ver o filho coabitando com a mulher do próprio pai. E muita gente de forma errônea diz assim que a igreja de hoje é muito problemática. Imagina a de Corinto. Homens que se diziam crentes estavam se relacionando com meretrizes na cidade. Crentes, irmão. Paulo estava dizendo à igreja que alguns estavam cometendo uma torpeza de uma tal forma que eles estavam em fornicação. Não queriam casar. Queriam viver, a primeira que aparecesse, eles tinham um relacionamento, era assim que eles viviam. Era assim que eles acreditavam. E Paulo tinha que combater isso. Por quê? Porque a família de Cloe, uma irmã chamada Cloe, ela foi a responsável de transmitir tudo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Você vê no capítulo 1, você vai observar isso. Dentre outras coisas, dissensões no meio dos irmãos. Se Paulo está dizendo, na segunda epístola aos Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura porque os coríntios, os crentes, estavam vivendo uma velha criatura ainda. O velho homem ainda não tinha morrido para eles, ainda estava vivo. A dissensão era de uma tal forma que no capítulo 1 de Corinto, a Bíblia diz que Paulo disse assim, que uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas e outros diziam que era de Cristo. Haviam grupos formados dentro da igreja de Corinto. Como é que alguém se diz está em Cristo, nova criatura, e ainda viva dessa forma? Ainda a natureza adâmica reina na vida de um cristão como esse. Eu acho interessante que até a ceia, irmãos, até a ceia, os ricos comiam de forma desordenada e os pobres passavam fome. Imagina a bagunça que era. E Paulo, incumbido, tinha que doutrinar, ensinar a eles como era, principalmente o culto. E olha que Paulo disse que dom nenhum faltava para eles. Aparentemente era para ser uma igreja espiritual, mas era uma igreja totalmente carnal. Paulo teve que relutar contra eles, que tinha alguns heréticos no meio desse povo que denigriam a imagem de Paulo e ainda mais não queriam ajudar ele financeiramente. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, onde lá no capítulo 5 de Mateus disse que as nossas obras, o mundo louva a Deus por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. O mundo vê na gente. Eu acho engraçado quando Paulo diz ao próprio Corinto, diz à igreja de Filipe, diz aos Efésios: sede imitadores, sede meus imitadores como sou de. Paulo estava dizendo a eles, me imitem. Paulo estava dizendo que ele seria a referência para a igreja.
Será que nós podemos fazer isso, irmão? Será que nós podemos dizer assim àqueles que andam ao nosso redor, me imitem, que vocês vão imitar a Cristo? Eu contei uma vez aqui, vou retornar a contar, quando um missionário na África foi confundido com Jesus. Eu nunca vi uma coisa como essa. Um missionário pregou amor, fez milagres, sinais no nome de Jesus. 100 anos depois, mandaram um missionário para lá. E quando começou a pregar Jesus, do povo disse, esse Jesus aí esteve aqui. Aí um dizia, não, o missionário disse, não tem como. Mas tem, ele teve aqui sim. Ele não prega amor, ele não mostra amor, ele não prega Jesus, ele não faz milagres, sinais. Ele esteve aqui sim. E a gente tem uma foto dele. O missionário foi confundido com Jesus. A gente está sendo confundido com o quê, irmão? Será que se eu colocar um espelho aqui, e colocar cada um em frente, e se você olhar para o espelho e dizer assim, o espelho é como o vosso pai, e você pode dizer ao espelho, esse aí serve de exemplo, eu posso imitar a ele? Ou a imagem que nós transparecemos é uma imagem mentirosa? É uma imagem que aqui dentro a gente brilha, lá fora a gente está escuro. É uma imagem que aqui dentro as lamparinas estão acesas, mas lá fora está apagada. Eu acho interessante que tem muitos irmãos, muitos, que essa nova criatura para ele acabou-se. O interessante é que a igreja de Corinto era uma igreja arrogante, que ela era dona de si mesma e fazia o que queria. E Paulo disse, quando eu for com vocês, eu não vou em meras filosofias de palavra não, eu vou em demonstração de poder e autoridade. Paulo está dizendo que ia bater de frente mesmo e mostrar dentro da palavra que a verdade é quem prevalece em qualquer lugar. Onde o próprio Eliseu, passando a mulher, disse ao marido, chamou o marido e disse assim, verdadeiramente esse homem é um homem santo. Eliseu não abriu a boca, irmão. Eliseu não abriu a boca para pregar nada. Ela vendo a ação e as atitudes do profeta, viu que ele era diferente dos homens e do próprio marido que ela convivia. É uma coisa linda, quando eu e minha filha passamos por aqui, uma senhora muito rica aqui. Um empresário dono de muita casa, e eu e minha filha passava todo dia lá, a gente passa todo dia, não passamos agora... porque a gente eu venho com a minha esposa e vem para um lugar diferente. Mas a gente passava e a mulher, e essa senhora olhava. E ela olhava para a gente. E de repente ela olhou e disse, que coisa linda. O pai e a mãe o pai e a filha indo para a casa do Senhor. Sabe por que ela disse isso? Porque ela viu o meu trajar. Ela viu eu com a palavra de Deus debaixo do braço, onde muitos crentes hoje nem a Bíblia quer levar mais. Nem a Bíblia os crentes querem levar mais, irmão. Hoje tudo é celular. Eu tenho uma Bíblia no celular, mas eu tenho que andar com isso aqui, ó. Parece que o povo tem vergonha de ser crente. Tem vergonha até no trabalho. Tem gente que a gente passa, dá a paz do Senhor, o povo faz, oi. Oxi. E deixou de ser crente porque está trabalhando. A nossa identidade eu não posso negar a ninguém. A pessoa tem que olhar para mim e ver Jesus, e não ver somente Edson. E quando alguém vê Jesus em você, irmão, pode estar certo, o estabelecimento que você tiver, algo diferente vai acontecer, porque alguém está vendo Jesus na sua fisionomia. Você imagina, o filho tendo um relacionamento com a mulher do pai, dentro da casa do Senhor. Imagina como era esse culto, irmã Gláucia. Imagina como era um culto como esse. Os crentes tinham os 9 dons, e os dons que tinham não serviam para nada, porque uns crentes queriam viver do jeito que queria, cheio de orgias e pecado. Porque tem muito crente, irmão, que ele saiu do mundo, mas o mundo ainda está dentro dele vivo ainda. Ainda existem orgias dentro dele, ainda existe promiscuidade dentro dele. E sabe que uma das coisas que agora o Espírito Santo me faz lembrar, que pairava na cidade, era a homossexualidade. Era uma das coisas, a prostituição e a homossexualidade, ao deus Apolo. Os homens próprios se cultuavam seus
corpos. E o pior de tudo, que os jovens eram induzidos a essa homoafetividade. Paulo, ciente disso, disse: espera aí que eu vou. Quando eu for para vocês, eu não vou com filosofias como vocês creem, não. Que os gregos, irmãos, uma das coisas que eles gostavam era ver os filósofos filosofando. E um filósofo, ele tinha a arte de fazer qualquer um chorar com as palavras que assim falava. E Paulo disse: não, eu vou com demonstração do Espírito e demonstração de poder que transforma e liberta e regenera a humanidade. Mas abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. O que eu já li, verso 2 Coríntios, capítulo 17. Rapaz, estou errado aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5 e o verso 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 6 e 7. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, na nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Sabe o que é que Paulo está falando aqui? Quando Paulo está dizendo aqui, não vos associe com os que se prostituem. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de gente que está no mundo, não, irmão. Era gente que estava dentro do templo. Era crentes. Paulo estava dizendo isso a eles, não era aqueles que estavam lá fora, não. Aqueles que estavam no mundo se prostituindo, não. Paulo estava falando dos crentes que estavam se prostituindo. Paulo diz: não vos associei com eles, não. Não se misture com eles, não. Nem com devassos, nem com roubadores. Pode olhar que o texto dá continuidade a isso. Será que tem crentes assim, irmão? Crentes que ainda vivem essa mesma vidinha, aceitaram a Jesus, mas parece que o Jesus não entrou dentro dele, o evangelho, ele aceitou o evangelho, mas o evangelho parece que não entrou dentro dele ainda. Será que existe ainda no nosso meio? Eu estou falando no contexto geral, universal, não estou falando aqui no Alto Branco, não. Será que ainda existe pessoas que vivem uma vida de promiscuidade? Eu fui pregar, irmão, há alguns anos atrás, na Malvina 2. Ainda não existia assim dessa forma como a igreja, o pastor Daniel, nesses 15 setores. Era a área norte, era sul, né? E na época era o pastor Ricardo Dantas que estava na Malvina 2. E eu pregando a palavra, Deus me revelou que tinha gente ali que era viciada em pornografia. Aí quando eu disse, tudo bem, terminou o culto, minha esposa foi testemunha que estava na porta da igreja. E um jovem, pastor, uma irmã chegou para ele e disse: aí, tu não vai deixar pornografia não? O pregador, Deus revelou a tua vida a ele. Imagina. Aí a minha esposa, no final, ela me disse: meu amigo, o que tu dissesse, a irmã disse na cara do jovem aqui fora da igreja. Que se uma pessoa que se diz crente, irmão, como é que a pessoa pode dizer que é salva desse jeito? Pior não é ser salvo, é tomar a santa ceia dessa forma. Que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque está tomando e está sendo para a própria condenação, irmão. Isso é o pior. Ele está fazendo algo que está se próprio se condenando. Ciente que, em vez de deixar o pecado, não, continua do mesmo jeitinho, a mesma vidinha. Porque tem gente que acha que Deus ainda não revela. Deus ainda revela, irmão. Ainda Deus é o mesmo. O Deus de Gênesis 1:1 é o mesmo Deus do capítulo 22 de Apocalipse. É o mesmo. Muitos têm o nome que está vivo, mas o comportamento é do defunto. É uma verdade. Tem que ser dito. Tem muitos que têm o nome que está vivo, mas o procedimento é alguém que não ora mais. Um crente que não vive. Não estou dizendo você orar constantemente, não, mas um crente que não dobra o seu joelho em casa para orar, irmão, algo está errado.
que não abre a sua Bíblia. Minha filha, ela vê diretamente, eu e minha esposa, ela vê. Ela vê e vez em quando está orando sozinha. E imagina um pai que passa o dia e não abre a Bíblia para ler. Uma mãe que não tem prazer de ler a palavra, onde a Bíblia diz que o prazer é ler a lei do Senhor e medita de dia e de noite. Alguém que está em Cristo, nova mesmo. Quando diz nova criatura, a vida muda totalmente. Muda por dentro e muda por fora. A transformação começa de dentro do ser humano. E depois começa a transformar a sua vida fora. Tem muita gente que diz, não, Deus não é açougueiro não. Deus só quer o coração. É engraçado, é interessante isso. Mas o Salmo diz, bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim. Se uma pessoa se veste de forma errada, ela não está bem dizendo o nome do Senhor, está bem dizendo o próprio nome dela. Se eu sou nova criatura, irmão, eu tenho até no meio do meu comportamento, das minhas vestes tem que ser diferente. Mas hoje a gente não sabe diferenciar mais nada. Hoje a gente não sabe nem luz, nem creva. Hoje Deus é um açougueiro somente. Deus só quer o coração. Deus só quer o interior do homem. E a Bíblia diz que é santidade do corpo, alma e espírito. Mas começa logo por dentro. A palavra tem que regenerar de dentro do homem. Imagina Nicodemos quando chegou diante de Jesus. Um fariseu. Alguém que passava vários anos para estudar a lei. Jesus chega para ele e fez, é necessário você nascer de novo. Um homem que passou vários anos estudando a lei. Jesus estava mandando ele nascer de novo. Porque ele não era crente. Ele tinha a lei, mas a lei não servia para ele. Ele tinha a lei da condenação. Ele tinha a lei que condenava, mostrava o pecado, mas não consertava o erro. Precisava nascer, era igual a Pedro, andava com Jesus, mas não era crente. Pedro andava com Jesus, estava lá com Jesus, mas na hora do pega para capar, Pedro foi o primeiro em dizer que não conhecia Jesus. Como é que um discípulo como esse? Jesus, quando pegou a verdade, que falou a verdade de forma dura, eu acho que é João 6, a Bíblia diz que os discípulos, a multidão se dispersou, e a Bíblia diz que os discípulos começaram a andar devagar, se afastar, e Jesus olhando para eles. Sabe por quê? Porque a verdade dói, mas liberta, irmão. A verdade às vezes dói, machuca, mas quando ela entra, ela atrai, tira tudo aquilo que está contaminando a alma do homem. É através da palavra que regenera a humanidade, irmão. Não é emocionalismo não, que a gente está cansado de receba, tome esse. Não, eu fui criado dentro de doutrina, ensinamento. É a palavra que muda e deixa o homem uma nova criatura. É pela palavra. A palavra que liberta, transforma o ser humano. Não é emocionalidade, que a gente embaixo. Hoje, no que a gente vê mais é, Deus vai te dar, Deus está me revelando. Eu nunca vi tanta revelação, nunca vi tanto. Mas a maior revelação é essa aqui, ó. Essa é a maior revelação que o crente precisa, é essa aqui, ó. Eu tendo essa aqui, eu não preciso de outra, é essa aqui. Que até o próprio Paulo disse assim, se pode vir até um anjo. Se mostra outro evangelho fora aquilo que eu prego, é maldição. Eu não quero. A maior revelação é essa aqui, mas tem gente que vive de visão. Tem gente que me procura, irmão, ora por mim, para que Deus revele algo de mim. Eu disse, irmão, deixa de ser menina. Vá orar, vá buscar Jesus, deixa de criancice. Paulo, um das adjetivos que Deus, Paulo chamou de substantivo que Deus, Paulo chamou a igreja de Corinto, foi meninice. Meninice, palhaçada. Os crentes querendo, crente que tinha 40 anos de crente, irmão Lucineto, e ainda queria tomar leitinho. Queria tomar um leitinho. Você já viu como, se o pastor Luciano engrossar a mensagem aqui e no doutrina, foi mensagem, eu não gostei muito da mensagem, não, porque não gostou porque bateu de frente. Porque evangelho, irmão, ela contrapôs tudo aquilo que eu faço. É ir na contramão, quando o evangelista diz, evangelho é ir na contramão que o mundo está andando. O mundo está andando por aqui, eu estou andando ao contrário. No mundo o homem pode trocar de mulher, na igreja não pode. No mundo o homem casado, solteiro pode frequentar motéis, pousada do sonho, não, na igreja não. Ou se casa, ou se corrige, ou está esperando você ao inferno. É isso que eu aprendi. Eu não vou mudar não, para agradar a ninguém não. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de mim.
Uma certa feita, pastor Luciano, eu com a minha esposa, a gente foi dormir, irmã Vanderlei, e eu disse a Deus que eu não ia pregar mais não, que eu não aguentava mais não. Que o povo só me tinha como duro, era doutrinador. Eu disse, Jesus, eu não vou pregar mais não. Aí de repente minha esposa estava deitada e eu adormeci. E eu me via aqui no Alto Branco, sentado ali, irmão Gil, sentado ali. E eu chorava e dizia, e eu querendo falar, e Deus dizia para mim, ele dizia para mim que eu querendo falar, e Deus dizia, se você se calar, eu te calo. Aí tu acha que eu vou negar a verdade? Tu acha que eu vou pregar o que eu quero? Eu vou pregar o que Jesus mandar eu pregar, dor que doer, irmão. A verdade ainda prevalece, porque o Espírito Santo ainda manda na igreja do Deus vivo, irmão. Aí quando eu acordei chorando de Jesus, eu jamais negarei a tua verdade. Vou pregar até o último sentido, mesmo que alguém não goste, porque o que importa é que hoje o povo vem para a igreja para entretenimento. O povo vem para a igreja, às vezes tem um bocado que vem no domingo, hoje eu vi uma mensagem que quando de missão, hoje a mensagem é boa. Aí chega aqui e Deus diz, é hoje que eu te pego. É hoje que a mensagem vai ser dura. É hoje que o martelo vai esmiuçar a penha. Aí alguém sai, eu não gostei da mensagem. Por quê? Porque vive uma vida toda desmantelada lá fora. Aí está pensando que a igreja aqui vai passar a mão. Não. Desde o pastor Pacheco a gente aprendeu que crente é crente e mundano é mundano. E isso não vai mudar não, irmão. Jesus não vem buscar uma igreja misturada. Jesus vem buscar uma igreja santificada. Deixa eu olhar a hora, falta 15. Como é bom, irmão. Onde Jesus está falando, não tem paliativo não tem meio termo não com Jesus não, irmão. Porque Jesus quando me cobra, eu sei porque Ele está me cobrando. Sabe por quê? Porque Ele diz, é aqui, é assim. E Deus quer que a igreja ande no estreito, irmão. Ande na porta estreita. Porque porta larga, irmão, todo mundo quer entrar. Mas o problema é que a porta larga leva para o inferno. A porta estreita não. O direcionamento é o céu. Aquele que está em Cristo, irmão, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabe o que é engraçado? É que tem gente, um bocado de gente que parece a mulher de Ló, irmã Luciné, irmã Vanderlei. É um bocado de gente que é igual a mulher de Ló. Está saindo de Sodoma, mas está dizendo, será que eu saio? Será que não? Eu prefiro estar Sodoma. Lá tem uma amiguinha minha, tem um amiguinho, lá tem prostituição, lá tem cachaça, lá tem um vinhozinho. Pode ficar em Sodoma, irmão, mas eu vou sair. O negócio foi tão estreito que o anjo pegou na mão da mulher, pegou na mão dos filhos e disse, sai depressa, escapa-te pela tua vida. Se a gente não tomar autonomia para sair desse mundo, irmão, o mundo quer entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e não vai entrar não, irmão. Porque a partir do momento que você entrar ali, Jesus vai bater de frente com você. E não estranhe que se no domingo à noite, o pastor Luciano aqui, Deus usado por Deus, começar a pregar uma doutrina, sabe por quê? Se Deus falar duramente no domingo aqui, irmão, é porque Deus está vendo alguém andando de forma errada. Aleluia. A verdade, irmão, não mata ninguém não. Dá vida. Agora o pecado mata e leva para o inferno, mas a verdade não. Isso aqui nunca matou ninguém, porque a palavra de Deus, Jesus diz, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Sabe o que é o mais interessante que eu vejo? É que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a... Tem muita gente que quer estar no caminho, quer ter vida, mas não quer ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade confronta. A verdade bate de frente. A verdade chega a dizer, pode deixar essas amizades, pode deixar esse negocinho aí e seguir o caminho de Jesus. Tem gente que quer estar na igreja, mas está misturado com o mundo, quer se vestir igual ao mundo, quer andar igual a promiscuidade. Mas aqui não, irmão. A igreja, a Assembleia de Deus, eu louvo a Deus pelo pastor presidente que eu tenho, pelo pastor setorial que eu tenho, que tem feito aquilo que Deus tem mandado, pregado a sã doutrina. Imagina Nicodemos quando ouviu, eu posso voltar ao ventre da mãe? Não, Nicodemos. O problema é que essa roupagem, essa vida toda que tu leva somente é farisaísmo. É hipocrisia.
Evangelho é transformação. Ainda tem crente, irmão, que ainda gosta de Roberto Carlos. Tem crente ainda que gosta de Leonardo. Sim, meu irmão, se eu sou crente, irmão, se o Roberto, Leonardo, foi feito para o mundo e não foi feito para mim. As músicas podem ser bonitas, a letra bonita, mas feito para a adoração do mundo. Jesus diz assim, Paulo diz, não ameis o mundo nem o que há no... Se foi feito para o mundo, para que eu quero ouvir? Sabe por que você quer ouvir? Porque você está com saudade ainda dos velhos prazeres que você vivia. Porque, meu, o meu prazer é o Senhor. A minha vida é do Senhor. Tudo que há em mim tem que bendizer o nome dele, não o meu nome. Crente que é crente, irmão, tem que apagar isso do seu celular, apagar isso do seu Facebook, porque você é crente, irmão, crente. A pior situação é quando eu estava conversando com um irmão. Aí chegou um ímpio e disse, é desse jeito. E eu falando a verdade para o irmão, conversando sobre Bíblia, o ímpio chegou e disse, desse jeito. Tem um crente lá perto de casa que só o sangue. Aí eu cheguei e disse, mas não é por causa disso que você vai deixar de ir para a igreja não, porque se você não for, você vai para o inferno, do mesmo jeito. Não bota desculpa em fulano que é desmantelado, não. Porque se você não quer olhar, se ele não tem vida, olhe para Jesus, que é o autor e consumador. Olhar para ele sim é perfeito. Se você não pode olhar para baixo, não tem ninguém que você se espelhe perfeito, olhe para cima. Que do alto que virá o socorro, é ele que é perfeito. Olhe para Jesus, que é o melhor. Ele você não vai encontrar defeito nenhum. E o melhor de tudo, que Jesus quando quer falar, ele só fala aquilo que precisamos. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu amo Jesus, irmão. Eu amo Jesus. Que a mulher de Ló ficou lá, mas Ló e as filhas, sabe o que é o pior, irmão Derlé? Sabe o que é, irmão Luzinete? Sabe o que é o pior de tudo? É que quando Ló e as filhas viram que não tinha mais homem, elas diziam, não tem mais homem na terra. Aí embriagaram o pai e foram se relacionar com o pai. Tem relações para criar descendente. Onde foi que essas meninas aprenderam isso? Onde foi, igreja? Foi em Sodoma e Gomorra. Elas aprenderam em Sodoma e queriam colocar dentro da sua própria família. Para elas isso era certo e para Deus errado. Ló parece que não ensinou às filhas que isso era errado, mas as filhas embriagaram ao pai, né? Para as filhas embriagar, teve a relação do pai, tiveram Moabitas e Amonitas. Sabe que quando você vê Ruth e Orfa, as duas, que se casaram com os filhos de Noemi, observe que uma voltou, porque Noemi insistiu tanto para ela voltar, que ela voltou, desistiu, mas Ruth não. Ruth, alguém que está nova criatura, irmão, porque elas foram ensinadas na lei do Senhor, tenho certeza disso, e uma lei rigorosa, principalmente para elas, mulheres. Ruth diz, o meu Deus é o teu Deus, o teu Senhor é meu, onde tu morrer, eu morrerei contigo. Será que ela tinha convicção de mudar a sua vida de idolatria? Mesmo sabendo que a sua raiz genealógica era uma raiz maldita de um filho com um pai, ela disse, eu quero mudar a minha vida a partir de agora. Eu vou ser diferente. E foi tão grande o negócio que a Bíblia diz que ela entrou na árvore genealógica de Jesus. É que Jesus ia colocar alguém em vão? De maneira nenhuma, irmão. De forma e maneira nenhuma. Vê, a Bíblia diz lá Esther. Esther foi colocada dentro do palácio. Porque a rainha Vasti não obedeceu o marido, foi colocada para fora. Foi jogada para fora, foi colocada. E o engraçado é que Esther, que no início do seu nome é planta rasteira, Esther, estrela reluzente. A Bíblia diz que ela ficou dentro do palácio, se casou com o rei. Só que o soldado Amã queria matar os judeus, fez uma forca. E Esther estava lá, dentro do palácio, dentro do problema, ele não estava nem aí. Tem muita gente que está assim, dentro do palácio, dentro da igreja, não está nem aí. Está descansando. Aí Mardoqueu disse, ei, se tu não fizer nada, não importa, Deus irá fazer, mas Deus te colocou aí para tu fazer algo diferente por nós. A Bíblia diz que Esther diz, manda o povo jejuar, porque eu e minhas crianças vamos jejuar 3 dias, aleluia. E delas Esther fez a diferença no meio de um país idólatra, pecaminoso. Faça a diferença, meu irmão, aonde você estiver. Não leve Jesus só por nome, não, pelas suas atitudes mostre a diferença. Sabe por
por quê? Porque se você não fizer, Deus vai te desmascarar no meio lá da sociedade que você está. Aleluia. Bem que com Jesus, eu não vim aqui para brincar. Eu orei, passei um dia inteiro estudando para Deus usar a minha boca para a edificação da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Se Deus está falando é que você está aqui, e Deus está dizendo, você é nova criatura. A velha morreu, mas a nova tem que ressurgir. Mude a sua atitude. Até gente de crente que ainda tem gíria ainda. Gíria. Diga, ei, moleque, que crente é esse? Crente, irmão, é a paz do Senhor. Tudo bem? Tudo é gíria, é um sinalzinho, meu irmão, homem, pare disso. Você é luz. O mundo tem que ver em você Cristo. O homem velho morreu na cruz do Calvário. Quando você desceu a piscina, mergulhou ali, morreu. Aí depois que levantou, ressurgiu um novo. Sabe o que é interessante? Que eu vou acabar agora. É que eu trabalhava, irmã Vanderleia, na Salute, uma empresa de gases. Eu trabalhava, irmã Sabrina, e eu era da igreja Nova Vida. Igreja que não proibiu, que a gente podia beber lá, podia sair com outras mulheres, lá não proibia nada. E um certo dia eu estava na empresa que eu trabalhava e estava lá, contando piada com o mês. Eu tinha 6 meses de crente. Não, 6 meses não. Eu acho que não tinha nem se convertido. Estava só disfarçando. Aí uma mulher não sabia, pastor, que eu era crente. Uma mulher ímpia. Não sabia que era crente. E eu estava lá no meio da peãozada, rindo, contando piada. Aí a mulher olhou assim e fez: vem cá, Edson, anda com faca. Mas, irmão, um velho desse tamanho. Terminou o culto e o pastor Luciano, um velho desse tamanho, chegou e pegou pela mão. Minha esposa teve até medo. Me puxou assim e fez: vem cá. Aí eu disse: diga. Acertar as contas com o cabo amanhã em Cabaceira. Mas Deus usou o Senhor e não me conhece. Que eu mude de vida, Deus desce a sepultura. Eu disse: desce mesmo. O Senhor tem que deixar de ser desmantelado e botar sua vida no altar. Meu amigo, esse homem correu, viu? Pegou o carrinho e foi-se embora. Aí o pastor disse: tu é doido? Eu sou doido. Sou tão doido que eu tomei Gardenal com 10 anos de idade. Por isso que eu não tenho muito juízo, não. Porque o que Deus manda falar, eu falo. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Queridos, temos aqui alguns avisos importantes para começar de sexta-feira. Sexta-feira, nossa irmã Osana, que é a coordenadora do Departamento Infantil do Setor 1, está avisando que o culto será, já tínhamos combinado anteriormente, será com o Departamento Infantil. Sexta-feira, estaremos aqui mais uma vez cultuando ao nome do Senhor, 7h15 da noite. Toda a igreja está convidada. Nós estaremos aqui fazendo a transmissão deste culto. Temos feito só na quarta e no domingo, mas como os departamentos infantil não estão formando, nós vamos transmitir o culto de quarta-feira para que as crianças que estão em casa também possam acompanhar o culto com o departamento infantil. Outro aviso é o seguinte, irmãos, nós estamos com os carnês do Mensagem de Esperança. E no decorrer desse processo, que nos distanciamos na igreja, alguns irmãos trouxe para a prestação de conta na ceia e depois também não levou mais, e houve aquela despedida, porque a entrada da igreja reduziu bastante, porque não estávamos tendo culto. Houve aquela despedida para um intervalo do programa que nós tínhamos no SBT. Só que a equipe que estava trabalhando no programa, eles permaneceram, e uma parte deles, e trabalhando até dobrado, para dar vencimento aos cultos online que aconteceram e que continua ainda em funcionamento no Templo Central. Então a turma se desdobrou. Só para os irmãos terem ideia, teve um dos cultos que nós passamos 24 horas no ar, com a equipe trabalhando em funcionamento. Então tínhamos os 15 setoriais, 15 pastores de setor, mais alguns departamentos. Então foi
24 horas de oração sem intervalo. Terminava o setor 1, o pastor do setor 2 já estava ali, e assim sucessivamente, até completar da meia-noite de um determinado dia até a meia-noite do dia seguinte. Se não me falha a memória, da sexta para o sábado. Foi uma benção. Mas os irmãos tiveram algumas atividades intensas com relação a isso. Então, os irmãos que contribuíam com mensagem de esperança e desejam continuar contribuindo, os irmãos podem ficar à vontade. Eu não sei, acho que a irmã Fabrícia não está, né? Todo mundo escondido por trás da máscara, né? A gente não vê bem, mas não está, não. Mas, irmã Nilba, eu encontrei o seu, estava aqui no nosso móvelzinho, e porventura, algum irmão que está aí, que vai querer o seu carnê, estamos com alguns aqui. E quem não tem, dos que aqui estão com nomes, a gente pode preparar para os irmãos. Sem mais, vamos ficar de pé neste momento. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto tão abençoado, a palavra que mexeu e que move o nosso coração é a palavra toda retirada daqui desse poderoso livro. Não entendi. Sim, porque está um pouquinho misturado. Aí no finalzinho, mas dê uma olhadinha qual o seu, por favor. Isso, nós vamos orar neste momento. Depois desta oração, a evangelista Givanildo estará impetrando a bênção apostólica. Nosso irmão Walter, nosso secretário do setor, estará assim orando, encerrando este culto em nome de Jesus. A todos nosso muito obrigado, continue orando uns pelos outros, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estamos, Pai, mais numa noite em gratidão a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nos desse, Pai, de vir à Tua casa, Senhor, Te louvar, Te glorificar, Senhor, orar, Pai, e ouvir a Tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada louvor entoado, Senhor, pela palavra ministrada pelo Teu servo, Senhor. Temos a certeza que foi maná vindo do céu, Pai. Pai, Te peço por misericórdia, Senhor, nos leva para casa em paz, Senhor, debaixo da Tua mão potente e poderosa, Senhor. Continua conosco, Pai, não só hoje, mas até a Tua volta, Pai. É assim que Te oramos, já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Recebam uma bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: saudai o seu irmão com a paz do Senhor, o abençoando em nome de Jesus.